E nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8. Que a graça de Deus seja sobre cada um, Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham através da internet. Nosso desejo é que, nesse momento, na sua casa, seja também um culto. Nós sempre damos graças a Deus por cada pessoa que tem acompanhado, né? E oramos para que Deus os abençoe grandemente, porque esse é o nosso objetivo, poder ser uma pedra de apoio para aqueles que desejam crescer, né? Assim, você seja uma pedra de apoio e aqueles que te rodeiam também sejam uma pedra de apoio. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Ninguém pode dizer assim, eu só tenho para dar, para receber não preciso. O dia que alguém pensar isso, está acabado, né? Porque todos nós necessitamos uns dos outros. E como sempre diz o pastor Febrônio, a internet é para levar a mensagem para aqueles que não podem vir à igreja. Agora, se você tem a igreja, você tem a igreja local, tem a escola, eu creio que o seu dever é estar realmente ali na igreja, né? Porque o compromisso de Deus, ele é com aquele horário marcado, então você faça de tudo. Não fique em casa. Eu vou assistir pela internet. Se fosse assim, o pastor também poderia pregar pela internet, não precisava vir à igreja. Mas esse é o lugar que Deus escolheu para nós estar reunidos, e sabemos que a internet é uma bênção para aqueles que não podem estar aqui. Para alguns, às vezes, estão doentes, ou estão viajando, ou moram distante da igreja. Então, aí sim, aí é um dever, ou é uma grande bênção para aqueles que fazem do culto, fazem da internet o seu culto. E eu sei que a mesma bênção que vem sobre nós, vem sobre aqueles que participam. E temos pessoas que já foram batizadas, alcançadas através da internet. Temos pessoas ainda que já pediram o batismo. Então, eu creio que é um canal de bênção. Se o diabo está usando para descarregar ali toda a sua imundície e podridão, você tem que saber que a Bíblia diz que é a ciência do bem e do mal. Tem os dois lados. Se você sabe usar para o bem, ela será uma bênção, né? Mas cada um deve examinar a si mesmo e saber se você realmente sabe usar para o bem. E não culpar o diabo, dizer, eu caí, ou eu manchei minha mente porque o diabo fez eu ver. O diabo não vai pegar o seu dedo, sua mão e fazer você guiar o mouse para canais indevidos, né? Como o pastor Febrônio disse antigamente, quando ele foi batizar um grupo de irmãos, e uma pessoa lhe disse, pastor, eu gostaria de me batizar, mas eu não vou me batizar porque eu não consigo deixar de fumar. Aí o pastor olhou para ele e disse assim, quem é que põe o cigarro na sua boca? Aquele homem disse, é eu. Ele disse, então você seja homem suficiente para não colocar mais cigarro na sua boca. O homem só faltou pular nele, ficou bravo. E o pastor foi embora. Dali uns meses ele voltou, o irmão estava esperando para batizar. Ele disse, pastor, quando o senhor disse, eu fiquei muito bravo. Mas depois eu fiquei pensando, em outras palavras, se eu sou homem, sou valente para tantas coisas, por que eu não mando em mim mesmo? Então você tem que olhar e dizer assim, não, quem faz eu levar o dedo lá é eu mesmo. O diabo pode mandar, mas quem é o diabo para me mandar? Então você deve saber se controlar, porque se você vê uma coisa que você não deve, você mancha a tua mente, o diabo trabalha naquilo, vira um inferno. Agora, se você não olhou, o diabo não tem. O diabo ele vai usar aquilo que você coloca na mão dele. Se você lê um livro indevido,
Se você ouve uma conversa que não deveria, o diabo vai trabalhar exatamente em cima daquilo. Agora, se você não para ouvir o que não deve, você não para olhar, o diabo fica um tanto desarmado. Então, é você que põe armas na mão do diabo para ele lutar contra você mesmo. Então, eu creio que isso realmente é sensato não pôr, né? Mas é insensato você armar o teu inimigo. Então, que Deus te ajude. E lembre que, às vezes, um simples relance para uma coisa que indevida te leva um bom tempo para você se desvencilhar daqueles espíritos que vêm te perturbar. Então, é necessário nós saber nos controlar e aquecer nossa vida com o Espírito Santo. Uma certa vez, uma irmã chegou e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu estou sendo tentada e já não suporto mais e estou quase cedendo para essa tentação, esse mal que está me perturbando. Aí o pastor, antes de orar por ela, perguntou e disse: irmã, uma mosca pode se assentar sobre uma chapa de fogão quente? Ela disse: não, uma mosca não vai sentar em cima de uma chapa quente. Ele disse: então põe mais fogo na sua vida. Põe mais fogo, busca mais o Espírito Santo. Para que o diabo está tendo tanto acesso? Porque a coisa está de uma maneira agradável, né? Não está frio, está morno, e o diabo gosta de coisa morna mesmo. Mas nós vamos buscar cada dia estarmos mais aquecidos pelo Espírito Santo, para que nenhum tipo de mosca varejenta do mundo venha sentar. Que só dela se aproximar, ela já se torre. Amém? Vamos então ler Atos capítulo 1, versículo 4 a seguir. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor nosso Deus, temos lido a Tua palavra e precisamos do Teu Espírito agora para vivificar. Para a glória do Senhor e a bênção do Teu povo lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre o tema intitulado O que é o Espírito Santo? E o que é o Espírito Santo? Vamos tratar mais desse tema, mas como subtítulo vamos entrar também para que foi dado o Espírito Santo. E eu creio que esse é um tema que realmente nós devemos ouvir, reanalisar, estar sempre procurando. Visitei essa semana um irmão, ancião, nessa mensagem, e me despertou para tratar desse assunto quando ele disse para mim assim: eu sempre tenho lido, repetido, lido outra vez a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que isso mostra o interesse que realmente que você tem por ter o Espírito Santo. É um tema conhecido, e como uma escola dominical, poderíamos tratar de outros assuntos mais profundos. Será que tem algum assunto mais profundo do que o Espírito Santo? Não creio. Porque o Espírito Santo é o auge da vida cristã. Tudo que você imaginar vai te levar, tudo que você imaginar de Deus,
vai te levar a esse ponto, ter o Espírito Santo. E o irmão Brana disse que nós deveríamos pregar sobre o Espírito Santo assim como se prega a cura divina. E eu pergunto a você, qual é o final de semana que em algum momento alguma coisa não seja tratado concernente à cura divina? Mesmo que o tema não seja a cura divina, mas quando termina o culto, sempre tem algumas pessoas aqui pedindo oração por cura. Então, o profeta diz que assim como se prega sobre cura divina, deveríamos pregar sobre o Espírito Santo. Então, olhando por esse lado, nós deveríamos ter todos os cultos, pessoas no altar, pedindo oração para receber o Espírito Santo. Se não há, então, ainda não estamos no nível que deveríamos estar. Ainda não temos captado a necessidade de ter o Espírito Santo em nossas vidas. E devemos realmente captar isso e buscar isso profundamente, porque isso é o que nos colocará no dia do arrebatamento. Na mensagem que vocês receberam agora na vigília, o sinal deste tempo, o profeta disse que Deus sempre usou como base para a salvação o sangue. E ele disse, ele nunca usou o conhecimento como base para a salvação. Ele disse, e se algum dia ele usar alguma coisa para a salvação fora do sangue, ele então mudou. E ele não pode mudar. Ele sempre, o profeta disse, se ele salvou alguém pelo sangue uma vez, ele sempre salvará pelo sangue. Então, nós devemos ter a compreensão do verdadeiro objetivo, do que realmente nos leva à vida eterna, do que realmente nos leva à segurança, aquela segurança que não se compra por dinheiro, aquela segurança que não se encontra pelo conhecimento, aquela segurança que não se encontra pelo que somos. Agora, deixa eu parar aqui, de repente posso estar corrigindo agora algum espírito que diga que eu estou contra o conhecimento. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que tomar todo o assunto. Eu estou dizendo que não devemos basear a nossa salvação no conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo pereceu por falta do conhecimento. Devemos conhecer a palavra, por isso Deus nos enviou a revelação e nós devemos tomar esse livrinho, comer, ler. Mas não baseie sua fé, porque você conhece, você sabe, você é salvo. Você irá se encontrar em problemas amanhã. Você tem que ter certeza de ter o Espírito Santo. Aí sim você está seguro. Aí você está realmente firmado. E se nós, como disse aqui, o profeta diz, deveríamos pregar sobre o Espírito Santo como prega sobre cura divina, se todo culto que eu subisse no púlpito, ou qualquer um subisse aqui, falasse sobre o Espírito Santo, você não deveria se enfadar. Ou dizer, será que o pastor não tem outra coisa para pregar? Você deveria dizer, Senhor, graças a Deus, porque estou ouvindo de novo sobre aquilo que eu preciso. Mombrana fala do pregador que pregou, creio que 10 cultos, né? Se eu estou errado na quantidade, mas é por aí. Já fazia vários cultos que ele estava pregando sobre Jó na cinza. Jó na cinza. E alguém se levantou lá e disse assim, pastor, eu acho que foi um diácono, se não me falha a memória, uma irmã, né, falou, pastor, quando é que o senhor vai tirar o Jó da cinza? Quer dizer, todo culto o senhor prega Jó na cinza, Jó na cinza. Aí o pregador disse, enquanto as almas estiverem vindo para o altar, enquanto, quer dizer, as pessoas precisarem ouvir. Em outra ele diz assim, que alguém estava pregando sobre arrependimento. Quando é que o senhor vai parar de pregar sobre arrependimento? Enquanto houver pessoas se arrependendo, eu vou continuar pregando sobre arrependimento. Então nós temos que fazer o quê? Se você está num poço que dá peixe, para que você vai aventurar outro poço? Continue ali.
Então, você tem que golpear aonde você realmente sabe que está dando resultado para a sua fé. E o profeta diz: vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos realmente anunciar, dizer que é necessário, que precisamos dele. Agora, o tema desta manhã é o que é o Espírito Santo. Por que o que é o Espírito Santo? Porque se eu viesse aqui e pregasse aos irmãos que vocês têm que ter o Espírito Santo, nós sairíamos daqui dizendo assim: ouvimos que precisamos ter o Espírito Santo. Mas eu pergunto, pode alguém receber alguma coisa que ele não sabe o que é? Primeiro você tem que saber o que é, para depois você desejá-lo, para depois você então buscar aquilo. Então primeiro devemos saber o que é o Espírito Santo. Depois devemos saber para que é que ele foi dado. Quando você sabe o Espírito Santo, é isto. E ele foi dado para isto. Quando você tem esta consciência, aí você está pronto então para desejá-lo. Porque você sabe o Espírito Santo é isso aqui e é para tal coisa que ele veio. Agora, se você não sabe o que é o Espírito Santo, nem para que ele foi dado, você somente vai dizer, de repente, fazer uma oraçãozinha fria, e dizendo: ó Jesus, o pastor disse que tem que ter o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Mas o dia que você sabe realmente o que é o Espírito Santo e para que ele foi dado, irmãos, tuas orações vão ser fervorosas. Você vai realmente clamar, você vai realmente chorar na presença de Deus, você vai desejar entre a vida e a morte. Jacó sabia o que era o direito da primogenitura e sabia o porquê que havia esse direito. Por isso, ele fez qualquer coisa para ter o direito da primogenitura. Se ele não soubesse o que era, como Esaú não sabia, Esaú nasceu tendo direito e não sabia o que era. Para quê? Quando Esaú chegou da caçada com fome, estava desfalecendo de fome, encontrou Jacó com um prato de lentilha, ele desejou aquilo entre a vida e a morte, e disse: me dá um bocado dessa lentilha. Jacó pensou: agora está a minha oportunidade. Vamos esconder o prato para trás e disse: só se você me der o direito da primogenitura. Esaú deu uma gargalhada. Esaú, quem sabe, disse: eu pensei que você pediria alguma coisa que pelo menos tivesse sentido. Eu pensei que você ia pedir alguma coisa que valesse a pena. Você vem logo agora pedir o direito da primogenitura? Toma para você e me dá esse prato de lentilha. Ele diz: para que me serve o direito da primogenitura se eu morrer de fome? Está vendo que ele não sabia o que era a primogenitura? Para que me serve? Jacó não disse: então tá. Jacó disse: então jura para mim aqui. Vamos fazer a coisa bem feita, porque eu não quero perder. Agora, para vocês quem não sabe, o que era o direito de primogenitura? O primeiro, o filho mais velho, nascia, ele tinha o direito, ele era o primogênito. Ele tinha o direito das bênçãos. Era através dele que seguiria a genealogia daquela família. E as bênçãos de Deus viriam sobre o mais velho. E Jacó queria ser abençoado. Esaú não estava nem aí, nem sabia o que era. Mas não sabia por quê, irmão? Porque nunca se preocupou em perguntar. Porque ninguém nasce sabendo. Jacó não tinha o direito por nascimento. Mas com certeza muitas vezes se assentou aos pés do seu velho pai e dizia: meu pai, me diga uma coisa, que diferença tem o primogênito do não primogênito? Que direito é que tem o primogênito? E, com certeza, Isaac então lhe dizia: meu filho, é o seguinte, Deus determinou que o primogênito levará a bênção da família sobre ele. A posteridade daquela família estará sobre o primogênito, virá dele. E ali então ele ia descrevendo as bênçãos e Jacó suspirava, desejava. Ele agora sabia o que era a primogenitura e ele agora sabia para que a bênção da primogenitura. E ele lutou e conseguiu. Por isso,
Deus teve o cuidado, igreja, não de nos encher de livros para nos fazer pessoas intelectuais, brigando um com o outro com citações, fazendo guerra de parágrafos. Não foi para isso que Deus enviou a mensagem. Porque se fizer isso, nós seremos pior do que qualquer outro. Deus enviou a mensagem para nos preparar e nos fazer filhos dele. Para levar nós a um relacionamento com Deus, a uma fé de rapto. Porque se eu pegar essa mensagem e não compreender a razão pela qual ela veio, eu vou ferir, eu vou matar com ela. Então é necessário você saber. E Deus teve o cuidado. E através do nosso profeta ele ensinou o que é o Espírito Santo. No próximo culto ele ensinou para que foi dado o Espírito Santo. Ele pregou sobre o sinal, ele pregou sobre a estatura do varão perfeito. E ele, como homem, entrou em depressão. Ao ponto de querer deixar o seu cabelo crescer, virar, vamos dizer, um mendigo e ir para as matas, morar no mato como um mendigo. Por quê? Sabe a razão do quê? Porque o povo ouvia e não fazia sentido do que ouvia. As pessoas estavam piores no próximo ano do que o ano que tinha passado. E o profeta cansou de tanto falar e não ser ouvido. E vocês não pensam que isso não acontece em nossos dias? Vocês não pensam que o nosso pastor não tem estado cansado de muitas coisas que tem dito, repetido, falado, e ver algumas pessoas agindo totalmente contrário, parece que para ferir, parece que para contradizer, parece que realmente para fazer oposição, não tem temor de Deus, de vir à igreja com roupas que jamais uma cristã deveria usar. Isso é uma afronta, não ao homem, mas é uma afronta ao Espírito Santo que tem falado. Teve uma irmã no campo que teve um sonho e me contou. Ela disse que sonhou que o pastor Febroni estava na frente assim do púlpito, e ali ele tinha um cesto com roupas, e a igreja passava, fila, e o pastor com todo aquele amor, carinho e atenção, então ele pegava uma roupa para dar para determinadas pessoas, e elas chacoalhavam a cabeça assim, ignorava, não queriam, fazia um pouco caso. É o que acontece com muitos. A mensagem vem através do ministério para vestir, mas tem pessoas que viram o rosto, tem pessoas que depois vai para casa comentar, discordar, e outros preferem discordar com suas atitudes. Então acaba as pessoas se condenando. Mas o profeta cansou, e Deus teve que chamar a atenção dele, irmão, senão o profeta teria ido para o mato sim, e teria deixado o povo. Deus disse assim: você não pensa que as pessoas são feitas de serragem? Eles têm sentimento. Deus chamou a atenção do profeta. Em outras palavras, ele estava dizendo: há pessoas que têm sentimento, há pessoas que zelam pela verdade. E Deus sabia, porque o profeta estava pregando para uma audiência invisível. De repente ele pregava para uma multidão de 500.000 pessoas. E quem sabe não tinha um ali que era salvo, ou que fosse da noiva. Mas ali estava Deus, através do profeta, armazenando alimento, porque haveria de chegar na mão do eleito. Incrível que muitos desses sermões ele pregou dentro das Assembleias de Deus, da Quadrangular e de tantas outras denominações, que não aceitaram. Mas ele estava pregando ali para nós. E ele dizia: essas fitas irão ao redor do mundo, e elas alcançarão o eleito. Ela alcançou a minha vida, ela alcançou a sua vida. E esse é o quê? O alimento que veio para me fazer o quê? Ser o melhor cristão. Amém. Não me fazer guerrear contra alguém ou querer mais
fazer de mim uma pessoa que tem uma experiência vivida, experimentada com Deus, uma unidade com Deus. Você nunca vai ganhar o seu irmão para Cristo pressionando, xingando, dizendo, mas você vai ganhar a Ele expressando a natureza de Cristo através de você, expressando o amor divino através de você. Mas vamos aqui, senão nós não vamos poder entrar no tema. Então, primeiro eu falei, primeiro temos que saber o que é o Espírito Santo. Depois, para que foi dado o Espírito Santo. Aí você vai então passar a desejar o Espírito Santo, como Jacó desejou a primogenitura. Quando nós entendemos para que ele foi dado, então nós passamos a ver a necessidade de ter. Você olha, você estuda, agora se você não estudar a mensagem, você não vai saber para que foi dado o Espírito Santo. Aí você passa a ter necessidade, você sabe, ele foi dado para isso, então eu estou precisando. Agora, se você sabe o que é o Espírito Santo e não sabe para que ele foi dado, não irá desejá-lo. Por isso Deus usou o profeta para ensinar o que é e para quê. Se eu sei o que é e não sei para que é, eu vou dizer, ele é isso, mas não sei para que serve. Mas quando você sabe o que é o Espírito Santo e você sabe para que ele foi dado, você vai desejar. Se você é um eleito, você vai desejar. Você vai fazer alguma coisa como Jacó fez. E se sabe por que ele foi dado e não sabe quem ele é, então você não poderá recebê-lo. Compreendeu? Se sabe também, vamos aqui de novo para nós memorizar. Se você sabe o que é o Espírito Santo, você sabe o que é o Espírito Santo e não sabe por que ele foi enviado, você não vai desejar, porque você sabe o Espírito Santo é isso, mas não sabe por que ele veio. Agora, se você sabe por que é que ele veio e não sabe quem ele é, como é que você vai buscar ele se você não sabe quem ele é? É o que muitas pessoas fazem. Acham que o Espírito Santo é uma emoção. Outros acham que o Espírito Santo é falar em línguas. Outros acham que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade. Esses, mesmo que eles saibam para que foi dado o Espírito Santo, nunca vão poder receber, porque não sabem quem é. Pensam que é uma terceira pessoa, eles nunca vão encontrar uma terceira pessoa. Eles podem estudar a mensagem para que foi dado o Espírito Santo, e eles podem entender ponto por ponto, o Espírito Santo foi dado para isso, para me fazer santo, para me fazer vencedor. Eles podem saber, mas se eles não sabem quem é, como eles vão poder receber? Eles têm que saber quem é. Vocês entendem por que Deus trouxe as coisas em ordem? Então, na mensagem, eu vou ler agora alguns parágrafos aqui da mensagem, o que é o Espírito Santo. Parágrafo 26, 27, 31 e 38. O profeta diz que o Espírito Santo, porque nós estamos tratando mais nesta manhã sobre o que é o Espírito Santo. Eu disse que nós ia entrar de relance em algumas coisas para que foi dado, mas vamos mais tratar sobre o que é o Espírito Santo. Porque você sabendo o que é, e depois você sabendo para que foi dado, você vai poder, então, encontrar. Você sabe o Espírito Santo é isso, então eu vou buscar ele. Parágrafo 26, o profeta diz que o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Ele diz que o Espírito Santo é um sinal. Só isso? Não, tem muitas coisas que ele é. Parágrafo 26. Veja só, quantos dos que estão aqui não têm recebido o Espírito Santo ou não têm sido batizados com o Espírito Santo? Levante as mãos. O profeta perguntou. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas você pergunta para você mesmo. Tenho o Espírito Santo? Você que sabe que não o tem recebido, olhe quantas mãos se vêem. Então, muitas mãos levantaram. O profeta pediu para levantar, ele disse, olhe quantas mãos se vêem. Seguidamente quero falar do Espírito Santo como um sinal, porque ele é um sinal. Nós damos conta de que todas as promessas nos são dadas por... Abraão foi o pai da promessa, porque Deus deu a promessa a Abraão e a sua semente depois dele. A promessa foi feita a Abraão e a sua semente, e este sinal é para um povo como um pacto. Então, o que é o Espírito Santo? Um sinal. Para que esse sinal?
como um pacto, um acordo, um compromisso. Está vendo? Aí você vai entendendo, já vai, na verdade, abrindo o leque do que para que foi dado também. Quando Israel estava prestes a sair do Egito, e Deus enviou aquela praga terrível, que foi a morte do primogênito de todo o povo egípcio, que foi a única maneira que Deus conseguiu para amolecer o coração de Faraó, para liberar o povo de Deus, Deus abriu um escape para Israel. E Deus disse assim para Moisés: mate o cordeiro, toma o sangue dele e põe no umbral da porta. A casa onde houver o sangue, este sangue será por sinal. O anjo da morte não entrará ali. Então aquele sinal era um pacto de Deus. Quando o anjo da morte chegava ali, ele dizia o quê? Esta família, Deus fez um acordo com eles, um pacto de vida. Eu não posso entrar. Mas se o sangue não estivesse, se o sinal não estivesse ali, igreja, não importava, eu quero que vocês entendam isso, não importava quão boa fosse aquela família, não importava se era sobrinho de Moisés, não importava se era da própria família de Moisés, não importava se era da tribo de Ruben ou de qualquer outra tribo, dos levitas ou de quem quer que seja, o anjo da morte entraria, porque o sinal não estava. Então, o que é o Espírito Santo? O sinal. E esse sinal é um pacto. É um pacto de que Deus tem compromisso contigo. Como nós vimos, a encenação aqui sobre as 10 virgens. As 5 loucas eram boas. Viviam na igreja. Tinham a mesma mensagem, criam no mesmo profeta, mas não se preocuparam com esse sinal. Somente o azeite suficiente para viver de um culto no outro. Mas as prudentes, elas estudaram a mensagem, o que é o Espírito Santo. Elas estudaram a mensagem para que foi dado o Espírito Santo e não deixaram só na teoria, eles foram buscar. Então eles tinham o sinal, o pacto de Deus com eles. Amém? Agora, há uma diferença muito grande em... Escuta isso aqui, igreja, que Deus ajude a penetrar em nosso coração. Agora, há uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Mas, irmão Brana, cristão não é tudo a mesma coisa? Não, profeta, já há uma grande diferença. Não é pouca diferença. É uma diferença tão grande, irmão, que é uma diferença de rapto. Quem tem vai, quem não tem fica. Mas é cristão e fica? Fica. Fica para bucha de canhão. Fica para bomba atômica. Fica para grande tribulação. E nós não queremos ficar. Nós queremos subir no arrebatamento. Amém? Eu quero subir. Eu quero que a minha família suba. Você quer subir? Você quer que a sua família suba? Então o que é que você está fazendo que não levou sua família a buscar o Espírito Santo ainda? Por que tanto entretenimento na sua casa que tira o tempo de ler uma mensagem com seus filhos e orar com eles e buscar o Espírito Santo? Agora é uma diferença muito grande entre um simples cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Logo vamos extrair isso das Escrituras e situá-lo exatamente na Escritura. Em primeiro lugar, há um cristão que só professa ser cristão. Porém, se o tal não tem sido cheio do Espírito Santo ainda, ele apenas está em processo de ser um cristão. Vê você? Ele professa crer, está em ação para isso. Porém, Deus ainda não lhe tem dado o Espírito Santo. Ele ainda não tem chegado à meta com Deus na qual ele possa reconhecer. Agora, parágrafo 31. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos e lhe direi se tem recebido ou não o Espírito Santo. O profeta disse que há uma diferença entre o que tem e o que não tem. Aquele que professa que tem, não tem.
Agora ele vem na prática, porque a coisa, irmão, tem que ser na prática mesmo. Não só na conversa, mas na prática, você realmente ver a coisa em funcionamento. E o profeta diz, então, vamos para a prática agora. Porque aquele que professa, às vezes ele tem mais brilho e mais aparência do que aquele que tem. Mas vamos levar a coisa para o teste. E o profeta não precisava, irmãos, de uma semana, de um mês de teste, de pessoas fiscalizando, e vamos dizer assim, como é que chama aqueles que vigiam os outros? De detetives atrás. Olha, eu vou testar fulano, mas eu preciso colocar uns 3, 4 para vigiar ele, e vocês vão me trazer um relatório, e no final de um mês ou mais, aí eu vou dizer se ele tem ou não. O irmão Branham disse, me dá quanto tempo? 2 minutos. Por quê? Porque o profeta não ia analisar o conhecimento, porque ele disse há pouco atrás aqui, que há muitos que professam ser. Deixe-me falar com um homem por 2 minutos, e eu lhe direi se tem recebido o Espírito Santo. Assim é você também. Isto nos separa, é uma marca. Então o que é o Espírito Santo? Um sinal, que não deixa de ser o pacto de Deus, que é a marca de Deus. E o profeta diz, me diga com quem tu andas, me diga o que tu lês, me diga o que tu ouves, me diga o que tu assistes, e eu te digo que espírito há em você. Não importa o quanto professes ser um cristão, pelos teus apetites, nós vemos se tem ou não tem o Espírito Santo. Mas então quem tem o Espírito Santo não sofre tentações? Irmãos, tentações até Jesus sofreu. Mas a diferença é que quem tem o Espírito Santo, ele não tem desejo pela tentação. O diabo lhe tenta, mas dentro dele há algo que repugna. Há algo que diz, Satanás, para trás de mim. Mas quem não tem o Espírito Santo, mesmo que o diabo não tente, ele suspira, ele deseja. E o diabo acaba encontrando oportunidade para vender o seu produto. Deixe-me falar com o homem por 2 minutos, e lhe direi se tem recebido ou não o Espírito Santo. Assim é você também. Isso nos separa, é uma marca, é um sinal. O Espírito Santo é um sinal. Qualquer menino que recusava ser circuncidado no Antigo Testamento, o qual era uma sombra do Espírito Santo, era cortado do meio do povo. Se recusava a ser circuncidado, o tal não podia ter companheirismo com o resto da congregação. Agora, ilustremos isto com o dia de hoje. Uma pessoa que recusa receber o batismo do Espírito Santo hoje, não pode ter companheirismo com aqueles que o têm recebido. Você simplesmente não pode fazer. Você tem que ser da mesma natureza. Agora vamos parar. Alguém diz, mas quem vai recusar? Todos querem. Mas a pessoa não recusa com palavras, mas recusa com atitudes. Ela recusa com atitudes. Ela recusa com seus argumentos. Quer o Espírito Santo, mas da sua maneira. Eu vou dizer uma coisa, irmão, Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Deus deixou a palavra e você tem que se encaixar a ela. O profeta pregou a mensagem, o manto usado, e ele disse que o manto de Elias levou, sabe quantos anos para servir Eliseu? Quantos lembram? Alguém lembra? Porque Eliseu foi buscar, ele seguiu Elias. E Deus disse para ele, e Elias disse para ele, peça o que você quiser, te será dado. Ele disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse, dura coisa me pediste, mas se você ver eu ser tirado de ti, isso te sucederá. E quando Elias subiu na carruagem, Eliseu olhou e gritou e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Naquela hora ele viu a capa, veio rodando, rodando, rodando e caiu. O irmão ali atrás mostrou com os dedos quantos, levou 10 anos para servir. E o profeta disse que Eliseu teve que se ajustar ao manto. Não era o manto se ajustar a Eliseu. Não serviu, vou levar lá no alfaiate, vou levar na costureira, vou pedir para cortar aqui, corta ali, dá uma ajeitada, vai
servir em mim. É o que muitos querem, irmãos. Querem que a palavra se ajuste a eles. Querem que a mensagem se ajuste a eles. Querem que a mensagem se ajuste às suas ideias, aos seus pensamentos. E para isso o profeta disse: cortaram minhas fitas, emendaram e fizeram dizer coisas que eu nunca disse. Porque depois que você desloca uma escritura, o resto, irmão, é tudo uma enfileira, você enfileira todas as outras e vai embora. E aí você para e olha e diz: o quadro é bonito. Não, mas é isso mesmo, é a mensagem, Mas pega, vai olhando lá atrás quando deslocou a primeira, depois as outras, daí é só encaixar uma na outra e vai embora. Mas o profeta disse que Eliseu levou 10 anos para se ajustar ao manto. Quem sabe teve que fazer regime, eu não sei. Ou se era muito magro, teve que comer, teve que se alimentar. Se você tem que fazer alguma coisa para se ajustar à palavra. Não a palavra se ajustar a você. O Deus errou a medida e agora tem que cortar aqui, puxar ali e fazer um monte de engembração. Irmãos, Deus deixou a coisa exatamente como é. De tal maneira que a mensagem é tão simples que a Bíblia diz que nem os tolos, os loucos errariam. Me desculpe, irmão, mas dizer assim, se você não vê da maneira que eu estou mostrando, você vai perder arrebatamento. Coisas, irmãos, que nem eles não se entendem. Que tem que ter muita capacidade de compreensão, de estratégia para poder montar aqui e ali. E ainda depois que monta, tem que ficar atento, porque senão perde a linha de novo. Irmãos, Deus deixou a mensagem para nós comer ela, se alimentar dela e viver por ela. E os tolos não vão errar, porque ela está numa linguagem muito simples. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, todos falavam e todos entendiam em sua própria língua. Não precisou, irmão, eram os medos, os persas, eram todas aquelas pessoas de diferentes raças, mas todos compreendiam. O Espírito Santo não vem para a confusão, o Espírito Santo vem realmente para fazer nós compreender o plano de Deus para nós. Foi para isso que Deus trouxe o profeta, irmãos, para deixar as coisas claras para nós. Então, o profeta diz: me deixe falar com alguém por 2 minutos, e eu vou dizer que espírito ele tem. Se você fala com a pessoa e vê a pessoa procurando ajustar a Bíblia para ele, você já vê que ele não tem o Espírito Santo. Mas se você fala com alguém e vê aquele alguém gemendo, dizendo: irmão, eu vou dizer uma coisa, eu não sou perfeito, mas eu sei que a Bíblia diz isso e eu creio e estou lutando. Irmãos, isso é sinal de ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te guia, diz a Bíblia, em toda a palavra, em toda a verdade. O que é o Espírito Santo? Um sinal, um pacto. 38. Quando o Espírito Santo vem a você, chega a ser tão diferente até o ponto em que a gente desse mundo não quer nada com você, se põe contra você, não tem nada que ver com você em nada. Você é nascido em outro domínio e chega a ser um estrangeiro 10 vezes mais que se você fosse como tal as partes mais remotas das florestas africanas. Você chega a ser diferente quando o Espírito Santo vem a você. O Espírito Santo é um sinal, ele é uma marca entre o povo. Parágrafo 45, também o profeta diz que ele é um selo. O que é o Espírito Santo? Um selo. 45. Agora, além de ser uma promessa e um sinal, é também um selo. Se você quiser, busque comigo no livro aos Romanos. Porém, antes, desejo que você abra comigo o livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Leiamos aqui por um minuto. Você tem ouvido a muitos dizerem que um selo pode ser
diferentes coisas. Se você vai à igreja, tem o selo da igreja. Alguns dizem que o selo de Deus é guardar um certo dia, como o sábado. Isso dizem eles que é o selo de Deus. Outros dizem que se fazemos membros de certa denominação, somos selados no reino de Deus. Porém, a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Leiamos em Efésios 4:30. Desta maneira, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Vou ter que por um pouquinho ser duro quanto a isto. Quero fundamentá-lo bem. Vocês, irmãos legalistas, fiquem tranquilos por um pouco de tempo. Notou você quanto tempo dura este selo? Não dura até o próximo avivamento ou até a próxima oportunidade, ou até quando algo ande mal, e até o dia de sua redenção. Você está selado até esse dia, até o dia de sua redenção, quando você será redimido totalmente para estar com Deus. Até esse dia o Espírito Santo sela você. Você é selado pelo Espírito Santo. Não de avivamento em avivamento, mas de eternidade a eternidade. Isto é o que o Espírito Santo é, o selo de Deus. Você tem encontrado graça em seus olhos, e Ele lhe ama e crê. Ele põe seu selo sobre você. Que é um selo? Um selo significa que uma obra tem sido consumada. Amém? Deus lhe tem salvado, lhe tem santificado, lhe tem limpado, tem encontrado favor em você, o tem selado em tudo, e tudo tem sido consumado. Você é seu produto até o dia da redenção. Uma coisa selada é uma coisa consumada. Então, que é o Espírito Santo? É um sinal. Em nossa próxima mensagem vamos entrar um pouco mais nisto. O sinal do que Paulo falou. As línguas foram um sinal aos incrédulos. Notem você que o Espírito Santo é um sinal. E aí então segue. Então falar em línguas é um sinal para os incrédulos, diz a Bíblia. Mas o sinal para o cristão é o selo. O selo de Deus em sua vida. Parágrafo 47, já lemos, né? Então, o que é o Espírito Santo? É um sinal, é um pacto, é um selo. Agora, por que é que nós não encontramos, hoje, muitas pessoas não estão seladas? Depois, irmãos, de ouvir tanto, depois de caminhar tanto, por que ainda muitos não encontraram o selo? Parágrafo 50 da mensagem. Isto é o que sucede. Não encontramos a muitos selados hoje, porque estão muito frouxos em algumas coisas. Essa aqui é só uma frase que foi lida. Irmão, isso aqui é algo, é vida. Por que, disse o profeta, muitos ainda não têm o selo? Porque estão muito frouxos em algumas coisas da vida. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Tem coisas, irmãos, que te leva a você dar razão, ou melhor, te leva a entender melhor o profeta, quando ele quis largar tudo e ir para o mato. Quando você sai, você vê pessoas que você não imagina, e você vê elas agindo totalmente contrário daquilo que é ensinado. Você vê elas vestindo roupas indecentes. Você vê pessoas maduras, entre aspas, vestindo suas filhinhas com roupas imundas, calças leg, que diz, né? Ela bem colada na pele. E você olha, e você diz, não pode ser. Não pode ser filha de fulano e fulana, não pode ser. E aí você fica perguntando, o que passa, meu Deus? Quando já foi lido desse púlpito mais de uma vez,
Perguntaram, irmão Brana, até que idade se pode pôr uma calça comprida nem uma menina? Alguém lembra até que idade o profeta disse? Ele disse, se for em tempo frio, até os 5 anos. Se for, ainda há uma condição, se é frio, põe até os 5 anos. Mas você vê crianças que já estão indo na aula. E você encontra de calça leg, mini blusa. E aí você para e diz, de que adianta tudo que está sendo pregado? Estamos falando, irmãos, de realidades. E aí o profeta diz, por que é que muitos não recebem o selo? Eles porque estão sendo frouxos concernente a algumas coisas. Se fala tanto contra joias, e você vê pessoas como pinheirinhos de Natal. Irmãos, eu não sei quanto subirá no arrebatamento, mas eu sei que alguns subirão. Porque a palavra não pode voltar vazia. E a palavra não pode, irmãos, ser invalidada. E Deus disse através do seu profeta, haverá uma super raça, haverá alguns que vão subir. Estou falando de coisas, irmãos, que eu presencio, que o pastor presencia. E às vezes temos que expressar. Por que não recebe? Isto é o que sucede. Não encontramos há muitos selados hoje, porque estão muito frouxos em algumas coisas. Quando o inspetor recorre sua vida para inspecionar e ver se você está frouxo, quanto a algumas coisas que estão soltas, quanto à sua vida de oração, quanto a esse caráter, quanto a essa língua que fala dos outros, de que adianta ser de oração e ser de falação também? Deve as coisas andar junto. Fala da vida das pessoas, conta a desgraça dos outros. Quanto a essa língua que fala dos outros, ele nunca selará esse vagão. Se você tem alguns hábitos sujos, algumas coisas vis, ou uma mente com pensamentos vulgares. Lembre que o anjo disse ao profeta que os nossos pensamentos falam mais alto diante de Deus do que as nossas próprias palavras. Pensamentos imundos. Você diz, mas e quando o diabo me tenta? Quando o diabo tenta é uma coisa, porque ele tentou e você rebateu. Mas quando você para ouvir aquilo e começa a engodar aquele pensamento, a alimentar aquilo passa a soar como uma voz diante de Deus. Aí não adianta pedir o Espírito Santo. Ele não selará esse vagão, porém quando ele encontra tudo em seu lugar, referindo-se ao inspetor, então ele o sela. O homem do tinteiro marca. Que não se atreva ninguém a romper esse selo até que esse vagão haja chegado ao seu destino, onde deve chegar selado. Ali está. Não toqueis em meus ungidos, nem façais mal aos meus profetas, porque eu vos digo, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de mó e que se atirasse no profundo do mar, do que escandalizar a alguns desses pequeninos que têm sido selados. Vê você o que significa? Isto é o que é o Espírito Santo. É tua certeza, é tua petição, é tua testemunha, é teu selo, é o sinal de que vais rumo ao céu. Amém? Vamos dizer comigo o que é o Espírito Santo? É a tua, diga, é a tua certeza, é tua petição, é tua testemunha, é teu selo, é o sinal
de que vais rumo ao céu. Aleluias! Não me importa o que o diabo diga, vou caminho ao céu. Por quê? Porque Ele me tem selado, Ele me tem dado, Ele me tem selado em seu reino. Eu vou rumo ao céu, não importa o que os ventos soprem, não importa que Satanás faça o que queira, Deus já tem me selado até o dia de minha redenção, amém? Isso é o que é o Espírito Santo. Oh, você deveria desejá-lo, eu não poderia seguir sem Ele. Quantos mais se poderia dizer aqui, porém estou seguro de que você sabe do que estou falando, amém? O que disse o profeta? Oh, você deveria desejá-lo. Não poderia eu seguir a viagem sem Ele. Não poderia. Como você não pode respirar sem oxigênio. Você pode encher bem teus pulmões, mas se não houver oxigênio naquele ar, para nada serve. Para nada serve dinheiro, para nada serve fama, para nada serve diversão, para nada serve se não houver o oxigênio do Espírito Santo em sua vida. O que é o Espírito Santo? É o sinal, é o pacto, é o selo, é tua certeza, é tua petição, é tua testemunha. E o profeta diz ainda mais, é a vida de Jesus Cristo. É a vida. Nós lemos aqui Salmo 1, Atos 1, e Jesus, após a ressurreição, porque, observe aqui, irmãos, vamos se colocar no lugar dos discípulos, andando com Jesus, comendo pão multiplicado, vendo paralítico andar, vendo cego enxergar. Já foi maravilhoso quem andou com o irmão Branham. Eu creio que todos vocês, eu pelo menos já tive pensamento assim, ó, se eu pudesse ter vivido pelo menos um tempo junto com o profeta. Quantos já pensaram nisso? Estado num culto com ele. Agora, no calendário que nós fizemos, não sei se todos já leram, mas você vê que coisa linda. Quando um estrábico chegava diante do profeta, um vesgo, o profeta não orava por ele. E o estrábico saía com seus olhos no lugar. E o Billy percebeu que o profeta colocava o estrábico diante de si e fazia o seguinte, cruzava os braços. E depois descruzava os braços e liberava a criança. E o Billy disse, papai, eu observei que o senhor não ora pelos estrábicos. Eu observei que o senhor encruza os braços quando eles vêm diante do senhor. Por quê? O Branham disse, filho, fico feliz de ver que você é observador. Ele disse, é que quando sua irmãzinha estava morrendo, ela cruzou os seus olhos. E quando, quer dizer, aquilo doeu no meu coração. E quando eu vejo, quando ele via por certo um estrábico, ele lembrava da sua filhinha. E aí o irmão Branham disse, quando eu cruzo os braços, isso significa seus olhos cruzados. Quando eu descruzo os braços, seus olhos descruzam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse é o nosso Deus, que nos visitou através de uma mensagem. Pode dizer que é falso, pode dizer o que queiram, mas é o meu profeta, é o seu profeta. Nós não adoramos ele, nós amamos a Deus que o enviou. Nós amamos a mensagem que Deus enviou. Irmão, você acha que é pouca coisa isso? Um homem com tal poder sobre ele e nunca trouxe glória para si. Coloquei no último testemunho ali, o testemunho da irmã Cleo Evans. Ela disse, era um tipo de homem que poderia estar chegando de uma missão, ouvindo de uma pescaria vestido de brim, diante de uma congregação ou diante de um lavrador. Ele era a mesma pessoa. Esse foi o tipo de homem que foi o William Branham. Pessoas, eu admiro, pessoas perguntavam, irmão Branham, e tal coisa? Ele dizia, irmão, olha, isso é o melhor do meu conhecimento. Posso estar errado. Você tem liberdade de pensar diferente. Nunca impôs. Nunca disse isso é isso. Não, isso é o melhor do meu conhecimento. Posso estar errado. Que humildade. Agora, quer o Espírito Santo? Você vai ter essas qualidades.
Porque uma coisa eu sei, o Espírito de Deus habitou naquele homem. Aleluias. Glórias a Deus. Mas fugir do ponto aqui. Então, nós olhamos a vida do profeta e olhamos também a vida de Jesus, próprio Deus. Os discípulos com ele. Pensa vocês. Que coisa maravilhosa. De repente, o mestre é morto. Você pode criticar de Pedro voltar a pescar. Alguém pode criticar os discípulos no caminho de Emaús, indo embora e abandonando a fé, dá para dizer. Mas se põe no lugar deles, irmãos. Eles não entendiam até o momento que o melhor do ministério de Jesus estava para frente. Eles estavam olhando para o homem físico. Mas aquele homem físico haveria de subir. E o homem físico, ele podia só estar entre eles. Mas o homem espírito poderia estar dentro deles. E isso era muito maior. O que era maior? Ter a pessoa de Jesus Cristo com eles ou ter a pessoa de Jesus Cristo neles? Porque ter a pessoa de Jesus Cristo com eles, eles iriam ver Jesus agir. Mas quando eles fossem agir, eles poderiam agir contrário de Jesus. Mas se tivesse a pessoa de Jesus neles, eles agiriam como Jesus, agiriam como ele. Eles não entenderam, se desesperaram, foram pescar e tudo. Jesus teve que ir atrás deles, depois da ressurreição. E aqui no livro de Atos que eu li, ele então reúne os discípulos, dá suas instruções e diz assim: João batizou. Ele diz: ficai em Jerusalém, e vocês serão cheios do Espírito Santo. De repente alguém se levanta lá do meio do povo e: mestre, tem uma pergunta. Será que esse irmão queria perguntar como receber o Espírito Santo? Irmão, ele não sabia o que era o Espírito Santo. Por isso Jesus falou do Espírito Santo, ele estava totalmente fora. Porque logo ele saiu com uma pergunta. Estava querendo saber coisas que não se adequavam ao momento. Como disse alguém, querer saber se quantas penas tem nos anjos lá em cima. Eu quero saber chegar lá. Se eu chegar lá, e vou chegar pela graça de Deus, eu vou saber como é que os anjos são. E Jesus disse: fique em Jerusalém, e até receber o Espírito Santo. De repente, alguém levanta e: mestre, será por volta desse tempo aí do assunto que o senhor está falando, que vai restaurar Israel? Mas o que tinha a ver o Espírito Santo com a política de Israel? Que a restauração de Israel que ele pediu era a libertação do jugo dos romanos. Está vendo? Irmão, pessoa que andava com Jesus, não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia para que o Espírito Santo, estava preocupado em política, estava preocupado em ver o Império Romano cair, estava preocupado em ver Israel se levantar como uma nação dominante. Jesus foi bem forte com ele. Não importa vocês saberem o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, não tem que vocês se preocupar com essas coisas. Por isso a Bíblia diz: as coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. O que pertence a nós, Ele revela. E ali Ele estava revelando algo que eles precisavam, é o Espírito Santo. Aí Jesus deu uma chamada nele e daí concluiu e disse: João batizou vocês com água, mas logo serão batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo era o quê? Era a própria vida, era o próprio Cristo neles. Está entendendo? Se eles entendessem isso, eles não teriam voltado a pescar. Eles estavam desanimados. Não sabiam que a melhor parte do ministério estava para acontecer. Porque agora aqueles que eles viam com eles, estaria dentro deles. Até quando? Até o dia da redenção. Fazendo as mesmas obras. E um Pedro que recebe agora a vida de Cristo nele. Porque estamos falando que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo. Um Pedro, depois que recebe a vida de Jesus nele, não nega mais. Não tem medo de morrer. Nós vamos te matar crucificado, como matamos o teu mestre. Renuncia. Ele diz: olha, eu só tenho um pedido para fazer.
Quem sabe alguém diz, de repente ele vai pedir para renunciar para sair vivo. Só tem um pedido para fazer. Não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Se vão me crucifique de cabeça para baixo. Isso, irmãos, é o que o Espírito Santo faz. Para que foi dado o Espírito Santo? Para fazer viver a vida de Cristo. O profeta pregou a mensagem intitulada Por que é tão difícil viver uma vida cristã? E ele disse, é difícil para aqueles que não têm o Espírito Santo. Porque se tem o Espírito Santo, automaticamente a vida dele se expressa através de nós. 55 da mensagem. Eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. Tenho vivido, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. E o Pai que me enviou está comigo. E como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. O Pai que lhe enviou foi nele. O Pai que enviou a Jesus morou nele e operou através dele. O Jesus que envia a você, vai com você e está em você. É o Espírito Santo, a vida dele em nós. O que é o Espírito Santo? A vida de Cristo em nós. E se o Espírito Santo que morou em Cristo Jesus lhe fez atuar e fazer o que fez, com isto, terá você uma ideia geral do que será que ele operará quando morar em você? Porque essa vida não pode variar. Amém? A vida de Jesus não pode variar, ela vai ser a mesma coisa, o mesmo tipo. Ela vai agir da mesma maneira. Parágrafo 101, o profeta diz, o Espírito Santo, nós acabamos de ver, é a vida de Jesus Cristo. Parágrafo 101, ele diz que o Espírito Santo é o poder, porque é a vida dele que nos dá poder. 101. Agora vejamos um pouquinho mais adiante. Vejamos o livro do Atos, capítulo 1, verso 8. Ali estavam juntos, quantos estavam ali reunidos? Estavam falando de Jesus, e havia ordenado a outro para que tomasse o lugar de Judas. Atos 1, 8. Diz assim, mas recebereis poder depois que o Espírito Santo haja vindo sobre vós. Terá poder quando você chegar a ser membro do tabernáculo Brana? O profeta fez uma pergunta, é isso? O poder vem quando você faz parte do tabernáculo, da mensagem? Terá poder quando você chegar a ser membro do tabernáculo Brana? Não, Senhor. Será quando chegar a ser membro da igreja metodista? Ou da igreja batista? Ou da igreja católica? Ou da presbiteriana? A Bíblia não diz assim. Essa doutrina é feita pelos homens. Receberás poder depois de te converteres num pregador? Não, Senhor. Receberás poder depois que tiveres o grau de bacharel? Não, Senhor. Receberá poder depois que fores batizados na água? Não, Senhor. Receberás poder depois que tomares a primeira comunhão? Não, Senhor. Tudo isso é assunto criado pelos homens. Escute agora o que Jesus disse na Bíblia. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Então, para que foi dado o Espírito Santo? Para nos dar poder. O que é o Espírito Santo? É o poder. Por que muitos não têm poder para vencer as tentações? Por que não têm poder para renunciar ao pecado? Porque não tem o Espírito Santo. Mas eu sou da mensagem. De que adianta ser se não tem o Espírito Santo? É o poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, lugar que ainda não se tem alcançado. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Ali foi tirado a pessoa física de Jesus, mas logo veio na forma do Espírito Santo, que era a vida de Cristo agora. Então, o que é o Espírito Santo? É a vida de Jesus. Não é uma terceira pessoa. Ele disse, eu vou preparar lugar. Se eu for e preparar lugar, voltarei para vós. Vos levarei para mim mesmo.
para onde que eu esteja, estejais vós também. E ele disse: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. Então o que é o Espírito Santo que voltou para nós? É Ele mesmo. Eu estarei convosco. Eu, não outra pessoa. Ele disse. Você vai à igreja, o pastor diz: Jesus está aqui. E nós bate palma e diz: aleluias. E alguém está vendo Jesus? Ele está ali na forma de Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Então o que é o Espírito Santo? É a vida de Cristo. Por isso que no Velho Testamento o adorador levava o cordeiro, sacrificava, era aspergido o sangue sobre ele, e ele voltava para casa como um pecador. Ele voltava para casa cobiçando, mentindo, roubando. Porque a vida do cordeiro não podia vir para dentro dele. Se a vida do cordeiro viesse para dentro dele, ele sairia dali berrando como um cordeiro e pastando. Mas quando o nosso cordeiro morreu, e a vida dele foi liberada e vem sobre nós, nós saímos agindo como Cristo. Você sai perdoando, você sai amando, você sai realmente vivendo, suspirando pelas coisas eternas. 107. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, os fez do coração tão dócil, está vendo? Tem o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Para que foi dado? Para te fazer dócil. Não aquele tipo de serra circular, aquele tipo que não consegue perdoar ninguém, aquele tipo que não leva desaforo para casa. Depois que o Espírito Santo veio sobre eles, os fez de coração tão dócil, até o ponto em que tudo que tinham, o tinham em comum. Isso é correto. Ó, irmão, que companheirismo. Às vezes cantamos esse hino que diz: que companheirismo. Às vezes, que gozo divino. É isso. A eles pouco lhes importava se o sol brilhava ou não. Eles não pediam uma cama de flores para desfrutar da comodidade. Agora, a gente que me disse: irmão Brana, eu receberei o Espírito Santo se você me garantir que chegarei a ser um milionário. Ou se você me garantir que eu descobrirei o lugar onde há petróleo. Ou o lugar onde possa encontrar minas de ouro. Vê. A gente que ensina isso, e assim ensina mentira, Deus não tem prometido essas coisas. Quem ensina isso? Quem não sabe o que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a vida de Cristo. E a vida de Cristo não vem para buscar petróleo ou ouro. A vida de Cristo vem para ver uma vida correta. Por isso eu disse: você não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que buscar. Essas pessoas que vinham pedir para ele: eu quero o Espírito Santo, irmão Brana. Se o Espírito Santo me fazer achar a mina de petróleo, ou ouro, ou isso, ou me fazer um milionário. Eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Porque as igrejas que eles pertenciam diziam que o Espírito Santo era prosperidade. Diziam que o Espírito Santo era arrepio, era falar em línguas. Eu sei que o Espírito Santo, ele traz todas as bênçãos. Mas ele não é essas coisas. Ele é a vida de Cristo. Cento e 108 eu li. Foi, né? 107. Um homem que haja recebido o Espírito Santo, ele não lhe importa se tem que pedir ou não para comer. Não lhe importa isso, não faz diferença. Ele é uma criatura que marcha rumo ao céu. Ele de nenhum modo tem ataduras aqui. Correto? A ele pouco lhe importa que venha ou que vá, ou que lhe suceda. Não importa que lhe critiquem, que mofem dele, que perca seu prestígio. Que importa isso a você? Você vai caminho à glória, aleluia. Seus olhos estão postos em Cristo, e você está no caminho. A você não lhe importa o que o mundo diga. Isto é o que é o Espírito Santo, é o poder, é o selo, é o consolador, é o advogado, é um sinal, é a certeza de que Deus tem recebido a você. Quanto tempo tenho tomado? Tenho apenas 8 minutos? Bem, tenho um número de escrituras. E aí o profeta segue aqui falando. E no 109 ele diz: depois que um homem tem sido cheio com o Espírito Santo,
é impossível que volte atrás por causa das perseguições e as coisas que façam com ele. Não, ele não será mais um perdedor, ele segue sendo um filho de Deus e sempre o será, porque ele está selado. Por quanto tempo? A congregação responde: até o dia da redenção. Correto? Isto é o que a Bíblia diz. Amém? Então, o Espírito Santo é o poder. E o poder nos faz o quê? Nos guia na palavra. O poder do amor de Deus. Não a pressão, não é pela pressão, porque pela pressão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. Me constrange ao quê? A servi-lo. Diz a Bíblia, não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito. Esse Espírito te dá poder. O Espírito Santo veio para que a natureza de Cristo fluísse através de nós. Igreja, encerrando, quero dizer a vocês, quando temos o Espírito Santo, nós não somos guiados mais por uma lei exterior, uma lei da pressão, da imposição. Aquele moço, aquela moça, não vive uma vida cristã porque o pai pressiona, porque a mãe pressiona. Mas se você tem o Espírito Santo, você passa a viver por uma lei interior. Que lei é essa? A lei de uma natureza. Quando Deus plantou o Éden, Ele plantou as sementes e deu uma lei para elas. E nessa lei Ele disse o seguinte: cada uma produza segundo a sua espécie. Não tem perigo, irmão. Você pode plantar o pé de abacateiro no meio do laranjal, ele sempre será abacateiro. Porque há uma lei dentro dele que diz que ele tem que produzir segundo sua espécie. Pode pôr um irmão no meio de qualquer lugar. Alguém me contava há poucos de um irmão, trabalha como pintor, e foi contratado para pintar um lugar. Quando ele chega, era uma casa de prostituição. E ali ele estava ali no meio daquele ambiente, e ele começou a se perguntar: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Quem sabe pensou em sair, abandonar, largar o serviço. E o irmão me disse que aquelas mulheres começaram a se jogar para cima dele, porque não era elas, era o diabo. Queria derrubar aquele filho de Deus. O que ele fez? Começou a pregar para elas. Sabe qual foi o resultado? Uma delas se converteu. Uma delas se converteu. Porque ele tinha a natureza, ele tinha a vida de Cristo. E ele não era guiado por uma lei exterior. Se fosse por uma lei do pastor ou de alguém, não estaria ali aquela pessoa, aquela lei para dizer: não faça isso. Mas havia uma lei da natureza. E a lei da natureza, mesmo que aquela planta queira agir diferente, é uma lei que diz: você tem que produzir isso. Você entende, irmão? Quando a igreja chegar a esse nível, irmãos, não precisa o pastor gritar, não precisa pressão, é naturalidade, é natural. Você põe aquela roupa, aquela lei lá dentro diz: não, isso não é para ti. Isso não é para ti. Você fala uma coisa errada, a natureza diz: não precisa, irmão, ninguém impondo sobre você. Meu Deus, é para isso que foi dado o Espírito Santo. Para que nós não seja mais guiado por uma pressão, por uma lei, por uma imposição, mas por uma natureza interna. A lei de uma natureza. Está entendendo o que é uma lei de uma natureza? Você está entendendo o que é a lei de uma natureza? Tenta alguém agir contra a sua vontade. Você bate, você espanca, você grita, e aquilo não vai, porque a natureza dele é outra. Mas pega aquele que tem a natureza para aquilo, você põe ali, aquilo é natural. É natural. Por isso veio o novo nascimento, que é tirar o espírito velho
e vem um Espírito novo, e aí a vida de Cristo, que é o Espírito Santo, vem sobre esse Espírito novo que sela. E aí dali para frente, irmãos, você sempre, disse o profeta na mensagem Véu Adentro, sempre estará em cima do telhado, glorificando a Deus. Eu poderia seguir adiante, irmãos, mas de repente se nós deixar nessas poucas palavras para nós meditar, meu Deus, isso não é uma palavra para nós somente vir à igreja e dizer, participamos de mais uma escola. Isso é para nós refletir. O que é o Espírito Santo? É um sinal. O que é o Espírito Santo? É um pacto. O que é o Espírito Santo? É um selo. O que é o Espírito Santo? É a vida de Cristo. É o poder. É o poder que faz o quê? Expressar uma natureza. Não é o poder de uma imposição, de uma obrigação, mas é o poder de uma natureza. Não sei se vocês estão me entendendo. É o poder de uma natureza que faz você agir. Parágrafo, vou ler mais aqui, daí vou encerrar. 111. O profeta usa um tipo aqui da energia para tipificar isso. Ele diz, olhe você essas luzes. Quando Benjamin Franklin descobriu a eletricidade, disse, já o tenho. Ele não conhecia o que tinha, porém o tinha. Eu desejaria que alguém me explicasse nesta noite o que é a eletricidade. Alguém poderia dizer, a eletricidade explica como que é que gera lá, mas você não sabe o que ela é. Ainda não sabem o que é, porém a temos. Amém? Correto? Não há um homem que possa saber o que é a eletricidade. Eles podem canalizá-la, porém podem fazer que alumie, que arda, que atue. Ela é produzida por geradores, os quais, escuta isso aqui, os quais se compõem de duas peças que vão embutidas juntas e desta maneira a geram. Isto é tudo o que sabem. A eletricidade da luz, a força nela. Como isto é o Espírito de Deus, uma peça e você é outra peça. Amém? E você, uma peça é você e a outra peça é Deus. Da mesma maneira, ao juntar essas duas peças e fazê-las girar, produzirão algo para você, correto? Lhe será dado a luz, lhe será dado o poder. Você sabe o que é, nunca o saberá o que é. Você sabe o que é esse poder que te faz viver para Cristo? Você não sabe, mas são duas peças girando, é você e o Espírito Santo. Nunca saberá o que é, porém você sabe quando tem. Isso é uma coisa segura porque está em você, é seu, é sua certeza, correto? Que nos mostra a luz, nos dá certeza de que é luz. Note isto, você não sabe o que é, porém aqueles indivíduos disseram uma coisa que sabiam. Eles disseram, sabemos que são ignorantes, são mais umas porcas. Como disseram ao jovem alemão que eram aqueles irmãos, são gente sem letra, ignorantes. Disseram, porém tem estado com aquele pescador, tem estado com aquele carpinteiro chamado Jesus. Lhe dizemos que sim, porquanto estão fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isto é o que é o Espírito Santo, é Jesus morando em um ignorante pescador, num carpinteiro, num pregador ignorante ou no que for. Ele é um homem que deseja ser um ignorante quanto às coisas do mundo e permitir que Jesus, o Espírito de Deus, o selo de Deus, o Consolador, entre a morar nele. A ele não lhe importa o prestígio, Deus é seu único desejo. Aleluia, você conseguiu entender? Você sabe o que é a energia? Você sabe dizer que ela é formada por duas peças que giram e formam energia, mas ninguém sabe o que é. Você sabe o que é o poder de Deus? Você pode saber explicar agora nesta manhã, porque o profeta explicou. São duas peças. É Deus e você. E vai gerar poder. Vai gerar uma natureza.
que vai viver o Evangelho. Aleluias! Quando Deus estava pondo as coisas em ordem, disse: a todos vocês levitas. E aí o profeta segue adiante aqui. Mas é isso, igreja, que nós precisamos. É realmente parar, refletir e dizer para o diabo: não vem com essa história de dizer que eu não posso receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado para todos. E o profeta diz que Deus está mais interessado em dar o Espírito Santo a mim do que eu em recebê-lo. Tudo o que precisamos, o profeta disse. Vocês podem captar aqui e lembrar de alguns pontos? Por que muitos não a recebem? Não o recebem? Porque estão frouxos concernente a muitas coisas, disse o profeta. Concernente a sua língua, concernente a suas atitudes. Então, vamos voltar para casa nesta manhã e vamos buscar o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É um sinal. O que é o Espírito Santo? É um selo. O que é o Espírito Santo? É o pacto. O que é o Espírito Santo? É a vida de Jesus Cristo em nós. É o poder. É aquilo que faz expressar naturalmente uma vida cristã. É aquilo que te faz pôr roupas corretas, não por obrigação, não por uma pressão, mas por uma natureza lá dentro que diz: isso é isso. Vamos nos colocar de pé. Vamos meditar nisso. E eu espero que, sobre o solo musical, eu espero que você realmente, irmão, irmã, medite nisso. Lute. Seja como um Jacó, que desejou de todas as formas e lutou até que encontrou a primogenitura. Esaú não tinha primogenitura. Ou melhor, tinha e não tinha. Tinha por direito, mas não tinha na efetividade da sua vida. Porque ele não sabia o que era. E nem sabia para que servia. Mas Jacó sabia o que era e sabia para que era. Por isso ele desejou. Você nesta manhã sabe o que é o Espírito Santo e sabe para que ele foi dado. Para te fazer viver uma vida santa. Para te fazer viver sem pressão, mas por livre e espontânea vontade. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o que te leva à glória eterna. O Espírito Santo é a passagem para o arrebatamento. O Espírito Santo é, irmãos, a vida eterna. Feche seus olhos nesta hora. Pai Celestial, te agradeço pela tua palavra. Nós nunca saberíamos isso se o Senhor não tivesse enviado um profeta. Nós nunca saberíamos isso, Pai, se o Senhor não tivesse nos amado. Mas o Senhor nos amou. E nesta manhã nós sabemos o que é o Espírito Santo. Sabemos para que ele foi dado. Claro, Pai, só demos umas pequenas pinceladas. Poderíamos ir profundamente nisso, porque isso é tão grande, tão profundo. Mas que o Senhor possa ampliar isso em nossos corações. Meu Deus e Pai, eu quero isso na minha vida. Eu não quero que seja somente um sermão. Eu quero que seja algo realmente vivendo dentro de mim. Eu não quero, Pai, que a igreja volte para casa somente dizendo: eu ouvi e agora eu sei, o Espírito Santo é isso, é para isso que foi dado. Pai, nós queremos na prática. Nós queremos ter, ó Deus, que cada um possa buscar e que possamos, ó Deus, quando o Senhor tem nos dado, eu creio ter o Espírito Santo e te agradeço porque Ele está na minha vida, te agradeço por esse selo, Pai, mas não é porque eu tenho que eu vou agora dizer que vou derrubar os braços e assim ficar, mas eu quero um reavivamento, eu quero, Pai, e assim para aqueles que têm o Espírito Santo, que eles possam, Senhor, nesta manhã, buscar um reavivamento mais profundo, Pai. E para aqueles que porventura ainda não o têm, que eles possam, ó Deus, buscar com desespero. Deus querido, eu oro por esta igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, amplia isso no coração deles, Pai. Sela eles com Teu Espírito Santo, pois eu peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Ainda de olhos fechados, igreja. Quer você levantar a mão e dizer: pastor, ore por mim, mesmo lá no seu banco, não precisa vir à frente. Dizer: ore por mim porque eu quero saber mais sobre o que é o Espírito Santo e para que foi dado, e então lutar com bravura e para que possa receber. Levante sua mão, porque Ele é a passagem para a vida eterna.
Ele é o que te colocará ali. Ele é o que te fará viver uma vida cristã. Aquilo que parece impossível para você será uma questão de natureza dali para frente. Viver. Pai Celestial, muitas mãos se levantaram. E eu coloco diante de Ti, Pai, e peço que o Senhor os dê. Pai, eu não creio que o culto foi somente para preencher espaço. Há uma razão pela qual o Senhor enviou a Tua palavra nesta manhã. Deus querido, toma essas mãos. Eu não posso fazer mais nada daqui para frente. Somente, Pai, o Senhor pode ampliar isso. Leva eles, Pai, a desejar profundamente e a não se contentar enquanto não sentir que tem esse poder, essa eletricidade, essa natureza, essa vida de Cristo. Deus, conceda, meus irmãos, pois eu oro com todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que estão através da internet e estão desejando o Espírito Santo, meu Pai. Eu quero que o Senhor os dê. Eu peço, Pai, sela-os com Teu Espírito, batiza-os, desperta-os. Faça com que cada um, Pai, tire todo obstáculo que está impedindo o Espírito Santo de vir e fazer morada. Deus, queremos viver uma vida livre. Eu quero, Pai, estar tão livre para que o Teu Espírito Santo possa fluir através de mim sem nenhum obstáculo. Deus, conceda isso, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a minha oração a Ti e essas mãos que se levantaram e a todos que acompanham ou irão ouvir essa mensagem. Leva-nos a encontrar esta grande vitória, Pai. Toma essa mão que se levantou, olhe para essa lágrima que verteu, sela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve tua oração, meu irmão, minha irmã. Somente continue agora buscando e vai adiante, e Deus concederá essa grande vitória. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Despede-nos, ó Pai, na Tua paz agora. Leva-nos cada um para nossas casas. Dá-nos um bom dia em Tua presença, Pai, e nos traga tarde para mais um momento de bênção. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Agora lembre-se, cada dia que você ora, cada dia que você busca, cada dia que você jejuma, é uma gota do azeite que pinga. Como o pastor Ilme pregou aqui na vigília, você tem que continuar buscando, até alcançar. Quando você começa a busca, Deus já começa a te dar aquilo. Mas você tem que ir buscando até que vá gotejando desse azeite, até encher a vasilha. Deus abençoe a todos, saúde cada um seu irmão. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe cada irmão através da internet. Em nome de Jesus Cristo, é o nosso desejo, a nossa oração.